convidar aqueles que puderem a se colocarem de joelhos e vamos fazer uma oração a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por Tua graça infinita em nossas vidas. Queremos aqui, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade. Queremos que, ao sair daqui desse tempo, as pessoas vejam um pouco de Ti em nós, Senhor. Obrigado porque o Seu amor é infinito, o Seu amor ultrapassa as barreiras para nos alcançar. Venha abençoar esse culto, venha alcançar o perdido, venha dar ânimo ao cansado, venha dar vida, Senhor, àquele que está morrendo. Esteja com o órfão, esteja com o desamparado, e que as Suas palavras, Senhor, possam penetrar em nossos corações e assim ficar no nosso coração, Senhor. Amém. Transforma a nossa mente, o nosso caráter, o nosso proceder perante as pessoas, e que esse culto, Senhor, possa ser abençoado por Ti. Amém. Use o irmão Reginaldo, que vai trazer a palavra, e que ele possa falar, Senhor, aos nossos corações através do Espírito Santo. Amém. Esteja conosco, é só isso que te pedimos, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Agora os momentos que seguem com o nosso irmão Reginaldo. Deus te abençoe. Acho que já cumprimentei a todos, mas se eu não cumprimentei, interessado a você que não cumprimentei ainda. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Oi? Ah, tá, depois. Agora nós vamos cantar uma música com a igreja. Você que veio, você que está assistindo, Deus o abençoe, que Deus esteja com você que veio e você que está assistindo também. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, vamos falar de um assunto um pouco, talvez que quase nenhum pregador prega assim diretamente, e é um assunto difícil, mas que é uma responsabilidade nossa pregar. Eu gostaria que você atentasse bem a essas palavras, que serão a maioria escritas da Palavra de Deus. Amém? Nós vamos depois cantar uma música com vocês, mas eu gostaria também que você se preparasse para essa mensagem, que você abrisse o seu coração para essa mensagem. Eu estou aqui desde a escola sabatina. Espero que você não enjoe do meu rosto, né? E que fale o Senhor, que fale o Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. Que essas palavras que sairão da mensagem de Deus possa ir de encontro com a sua vida. Que você possa se preparar sempre para ser salvo por Deus. Amém? Amém. Você crê que Deus trará a juízo todas as obras, até aquelas que são escondidas, quer sejam boas, quer sejam más? Se você não acredita, isso está escrito em Eclesiastes 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até mesmo as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.
Quem Deus escolheu para anunciar essa mensagem? Desde quando essa mensagem está sendo anunciada? Nós vamos aprender agora em Apocalipse, no capítulo 14. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, no capítulo 14, e nós vamos ver que Deus escolheu algumas pessoas para ter o dever de anunciar Jesus ao pecador, anunciar que há uma saída para o ser humano, anunciar que Deus fará justiça, fará juízo a todos aqueles que perderam a sua vida durante os seus ministérios nos tempos passados. Todos os heróis da fé, todos aqueles que deram a sua vida em prol da mensagem, Deus trará juízo de todas essas obras más que foram feitas contra eles. Deus fará justiça, e por isso nós temos que anunciar essas pessoas. Quem foi o povo que Deus escolheu para anunciar essas mensagens? Nós vemos aqui no capítulo 14, no verso 1. E nós vamos entender o contexto desses capítulos, de Apocalipse 14, Apocalipse 15 e também Apocalipse 16 e enfim Apocalipse 17. Não vamos até longe, tá? Mas é um assunto que duraria tempos aqui. Mas vamos tentar ir ao máximo possível. E tentar conseguir até o capítulo 16. Nós vamos entender o que Deus vai fazer, o que Deus tem feito para com o seu povo e para todos aqueles que seguirão a Satanás através do seu personagem principal, que é a besta e o falso profeta. Aqui no verso 1 do capítulo 14: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Aqui nós temos um cenário que nós podemos entender que esta ordem que nós vamos seguir aqui não é uma ordem cronológica. Nós vamos entender aqui que há um cenário onde o Cordeiro está no Monte Sião, e lá está com ele os 144.000. E ali então nós temos que entender que tempo isso vai acontecer. Esse cenário, ele está aqui na terra. O Monte Sião porventura seria a terra. Nós entendemos que o Monte Sião está no céu. É uma comparação que fazemos no lugar onde Deus está sendo adorado pelo seu povo. O Monte Sião é um lugar frequentado pelos adoradores de Deus. E por isso estão ali os 144.000 e também o Cordeiro, para fazer um trabalho. E vejamos a seguir, falando ali no verso 2: ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como a de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Sim, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Entenda bem essa questão das mulheres. As mulheres aqui se referem a doutrinas e igrejas que são pagãs, que praticam doutrinas pagãs. Igrejas que se macularam com doutrinas pagãs desde os tempos passados. As mulheres em Apocalipse são ditas como igreja. Quando fala de mulher no Apocalipse, se refere a igrejas. Quando fala da verdadeira mulher, daquela que é vestida de sol, se refere à igreja verdadeira. Quando fala da mulher de Apocalipse 17, aquela prostituta montada numa besta, se refere à mulher que se contaminou com as doutrinas do paganismo e outras doutrinas que vieram, e ela contaminou e deu a beber a muitas outras igrejas a mesma doutrina, as mesmas doutrinas. Ela bebeu, se prostituiu com o vinho da prostituição. Essa prostituição, ela se prostituiu com essas doutrinas e tem ensinado a outras igrejas. E você pode perceber que isso tem conotação hoje no nosso meio.
Existem 33 mil denominações no mundo. E a maioria delas tem recebido, tem bebido desse vinho da prostituição. Mas Deus trará juízo todas essas coisas. Deus escolheu alguém, Deus escolheu um povo para anunciar essa mensagem. E esse povo tem anunciado essa mensagem. É aqui que você sabe sobre o juízo de Deus. É aqui que você viu o anúncio da queda de Babilônia. Não há em outro lugar que você saiba sobre a queda de Babilônia. Não existe outro lugar onde você vê o anúncio do tempo do início do juízo de Deus. Não existe, é apenas aqui. E Deus escolheu esse povo a partir desses versos aqui que nós vamos ler agora. Agora um outro cenário. A primeira voz que nós conseguimos aí entender como o primeiro anjo que saiu anunciando sobre a terra. E olha o que esse anjo vinha anunciando aqui. O verso 6 diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Não existe outro povo a não ser esse que anuncia o juízo de Deus. Alguns comentam sobre o juízo de Deus, alguns falam alguma coisa sobre o juízo de Deus, mas é aqui que nós entendemos quando começou esse juízo. Daniel, ele foi claro, explícito nas suas profecias, que em 1844 iniciou-se a primeira fase do juízo. E é aqui que nós aprendemos, e é aqui que nós anunciamos o juízo de Deus. Deus trará a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E há muita coisa para ser julgada. Há muito sangue que foi derramado. E Deus fará, ou está fazendo, juízo sobre todas essas obras. E é aqui que nós aprendemos. Aqui essa mensagem do primeiro anjo, um anjo voando pelo meio do céu, significa um povo que está voando de forma rápida, pregando esse evangelho eterno, o evangelho que nunca foi mudado, o evangelho que é eterno até mesmo no seu efeito, porque aquele que aprende esse evangelho jamais se esquece. Esse evangelho eterno está sendo anunciado no mundo inteiro. Mais de 200 países já foram recebendo essa mensagem. Estamos cerca de quase 100% dos países do mundo já alcançados. Amém? Amém. Esse anjo voando pelo meio do céu, ele anunciou essa mensagem. Esse anjo é esse povo que foi escolhido para anunciar essa mensagem. Não há outro lugar onde você aprenda isso, a não ser aqui. E por isso, queridos, temos que ter essa responsabilidade de anunciar. Há um dever para nós. E esse dever é anunciar essa mensagem de que começou o juízo de Deus em 1844. Quem disse isso? Apenas a igreja? Não, está na Bíblia. O profeta Daniel indicou, através da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que o juízo de Deus iniciaria-se em 1844. A primeira parte. Você entende que quando Cristo voltar, quando Ele voltar, alguns serão separados para a sua direita e outros para a sua esquerda. Os que estarão para a sua esquerda estarão perdidos. São aqueles que transgrediram os seus mandamentos. E aqueles que estão à sua direita serão salvos. Por que Deus fará isso logo na sua vinda? Porque já estão julgados. Deus só vai dizer para aquele que está salvo: você está salvo, porque foi passado o seu nome, você foi julgado. Deus falará para os maus: olha, você está condenado, porque você foi julgado. E essa parte será feita agora, porque quando Cristo voltar será uma outra situação do juízo. E nós temos que entender esses detalhes. Nós temos que entender que Deus, Ele vai fazer juízo. Quantas injustiças estão sendo cometidas no mundo? Quantas injustiças foram cometidas no passado? Famílias inteiras eram obrigadas a pular de penhascos, mulheres grávidas em montanhas geladas. Quanta injustiça como essas aconteceram? Quantas pessoas foram destroçadas em arenas? Queridos, isto vai ter o seu fim, o seu fechamento com o juízo de Deus. É aqui que você aprende. É aqui que você anuncia esta mensagem.
Há uma outra mensagem que nós anunciamos. Essa mensagem está na segunda voz, o segundo anjo. O versículo 8 está dizendo o seguinte: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Em que a Babilônia se prostituiu? Nós entendemos que até o ano 313, mais ou menos, a igreja cristã, todos eles guardavam os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Depois surgiu ali Constantino com as suas doutrinas pagãs, tentando de forma política unir o paganismo com o cristianismo. E ele trouxe muitas doutrinas do paganismo para o cristianismo. Um deles chama-se domingo, o dia do sol. Ele trouxe então essas doutrinas. Então nós entendemos que o cristianismo, até no ano 313, mais ou menos, todos eles de forma unânime guardavam os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. E daí começou a queda de Babilônia. E é aqui que você aprende, e é a partir daqui que você anuncia a queda de Babilônia. Glória a Deus. Essa queda foi fatal. Essa prostituição aqui se refere a prostituir-se com outras doutrinas. É você seguir os mandamentos de Deus. De repente você, tem um outro mandamento ali, tem outras doutrinas ali, eu vou seguir. Foi assim que aconteceu. Boa parte do cristianismo seguiu-se para Constantino. E Constantino, então, infelizmente, foi um marco de ferida para esta queda. E caiu ali, começou ali grande confusão de Babilônia e sua prostituição. E hoje nós anunciamos o final de Babilônia, a sua grande queda. Anunciamos que Babilônia terá o seu fim. Anunciamos que a grande prostituta do Apocalipse 17 é aquela que está montada sobre a besta. Ela sim será julgada, porque ela sim representa essa grande Babilônia. Ela se prostituiu com os reis da terra, com suas doutrinas, com suas doutrinas pagãs, e tem dado a beber desse mesmo vinho da sua prostituição a muitas outras denominações. São muitas coisas. E é aqui que você anuncia. É aqui que você aprende como anuncia. É aqui que você ensina sobre a queda de Babilônia. Não existe outro lugar. Alguns comentam, alguns falam alguma coisa aqui, outra ali, mas é aqui que você aprende e anuncia a queda de Babilônia. Glória a Deus. Olha só, agora começa os julgamentos de Deus. O verso 9 vem a terceira voz do terceiro anjo. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Olha só, já começa Deus a anunciar aqui o seu juízo sobre aqueles que adoram a besta e a sua imagem. É um outro assunto esse aqui sobre a besta e a sua imagem. Nós entendemos que tudo aquilo, o mal de doutrinas pagãs que trouxeram para a igreja, que hoje denomina-se igreja cristã, mas existe em seu seio milhares ou várias doutrinas pagãs. Essas doutrinas são anunciadas e outras por eles, pregadas por eles e seguidas por milhões de pessoas. Essas pessoas estão sendo alertadas para saírem dessa grande confusão religiosa. Porque a Babilônia quer dizer confusão. E essa Babilônia referida aqui se refere à Babilônia religiosa. Então há uma confusão religiosa aqui. Essa confusão, nós temos que fugir dela. Porque quando você começa a seguir esses preceitos, você vai começar então a seguir o que a besta tem dito, o que o falso profeta tem pregado. E por isso, queridos, nós entendemos que o vinho aqui da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, calma, não se assuste com isso. Isso aqui se trata do julgamento de Deus. Deus vai fazer juízo em todas essas obras. Deus julgará todas essas obras. Todos aqueles que estão seguindo essas doutrinas, esses serão julgados. Esses participarão desse vinho da cólera de Deus, os seguidores da besta.
Por isso entendamos, compreendamos bem as doutrinas empregadas pela Bíblia, que são diferentes das doutrinas pregadas pelo falso profeta. As doutrinas pregadas pelo paganismo, doutrinas pagãs que muitas igrejas pregam. E aqui dá uma paradinha para explicar detalhes sobre aqueles que não estarão seguindo a besta. O verso 12. Olha só o verso 12, como lindo é esse verso 12. Aqui está a perseverança de quem? Dos santos. Começou, vem um profeta falando sobre julgamento de Deus, sobre aqueles que estão seguindo a besta, e de repente dá uma parada aqui para explicar. É tipo um Blake, é tipo um anúncio do meio, uma propaganda, né, algo desse tipo, para indicar o que os santos estariam fazendo. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Parece que está fora do contexto aqui, não é isso? Nós vamos falando de alguma coisa e de repente há alguma coisa aqui falando que parece que está fora do contexto. Mas não. Deu uma paradinha para explicar que existem pessoas que estarão firmes na presença de Deus. E esses são os santos, os que guardam os seus mandamentos e têm a fé em Jesus. Glória a Deus. Então isso significa que essas doutrinas pagãs, elas não são os mandamentos de Deus. Essas doutrinas pagãs não são a doutrina de Deus. E aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os seus mandamentos. Então nós temos que entender isso, nós temos que guardar isso, nós temos que pregar isso. Glória a Deus. Nós temos que anunciar essas coisas. Porque Deus fará juízo a todos aqueles que estarão contra os seus mandamentos. Porque se você se posicionar contra os mandamentos de Deus, você está se rebelando contra Deus. Isso é uma rebelião. Assim como se você pegar o seu carro e sair pela rua aí, avançando o sinal, fazendo o que quer com o seu carro na rua aí, desrespeitando os sinais de trânsito, a lei de trânsito, o que vai acontecer com você? As pessoas vão olhar para você e falar: aquele é um louco, é doido, se rebeliou totalmente contra a lei de trânsito. É ou não é? A lei de Deus não é a mesma coisa? Se você começa a se rebeliar contra a lei de Deus, se você começa a não guardar os seus mandamentos, a se ir contra ainda, isso significa que você está se rebelando contra Deus. Isso é um perigo. Por isso o profeta que estava tendo essas visões aqui, deu essa parada aqui, nessa profecia, e toda essa sequência aqui dessas profecias, e disse: aqui está a perseverança dos santos. Glória a Deus. Ou seja, estão perseverando mesmo, porque não é fácil guardar os mandamentos hoje. Não, em todos os tempos não foi fácil. Em todas as eras não foi fácil. Hoje também não é diferente. Em todos os tempos, teve tempo que você não podia ser cristão, você era perseguido. O pastor disse aqui no último sábado. Você não podia ser cristão. Era perigoso você ser cristão. Hoje até está mais fácil. Mas antes está muito longe. está difícil. Então, meus queridos, nós possamos entender esses detalhes aqui. Existe aqui a quarta voz dizendo, no verso 13: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Eu disse agora sobre aqueles que foram perseguidos, os heróis da fé. Por que eu disse sobre os heróis da fé? As obras deles estão acompanhando até hoje. Existem músicas hoje compostas porque lembraram dos heróis da fé. Aqueles que morreram nas montanhas, aqueles que morreram pregados, aqueles que morreram estraçalhados nas arenas. As suas obras falam até hoje. Existem exemplos, esses exemplos falam até hoje. E por isso, essa mensagem de conforto dada aqui nessa quarta voz aqui, dizendo: olha, escreve isso. Felizes são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Felizes são esses que descansam das suas fadigas, mas as suas obras continuam falando por eles. Eles darão testemunho para todos sempre, pelo menos até a volta de Cristo. As suas palavras falarão, as suas ações estão falando até hoje. Hoje nós podemos receber a tocha da verdade, porque esses heróis a mantiveram em pé firme até hoje. Eles, através dos tempos, eles estiveram firmes
com as suas tochas, segurando a tocha da verdade. E hoje nós podemos ter a Bíblia, porque esses heróis, eles firmaram, seguraram firme nesse estandarte da verdade. E hoje ele está aqui nas nossas mãos. Hoje é nossa responsabilidade pregar. Hoje está nas nossas mãos a tocha da verdade. Glória a Deus. Queridos, essa é uma responsabilidade muito grande. Vamos adiante? Existem duas partes aqui. A primeira fala sobre a ceifa, que é a partir do verso 14. Essa parte aqui se trata do anúncio para ceifar a terra. Ou seja, a terra está pronta. Vamos fazer ali a ceifa, né? Vamos colher, representando então todos aqueles que são prontos. E vamos passar essas duas partes. Primeiro está aqui a ceifa, depois a vítima, sobre o resultado dessa colheita. E vamos finalizar até o verso 20, entendendo que essas duas partes, Deus fez a sua parte. Deus mandou o seu anjo para que fizesse essa colheita, que é no caso a ceifa, depois a vítima, que é o resultado dessa colheita. E vamos seguir o verso agora no capítulo 15, sobre os flagelos, que Deus derramará sobre a terra, cumprindo então a sua palavra sobre o juízo feito sobre todos aqueles que seguem a besta e sobre o trono da besta também. O capítulo 15, verso 1 diz: vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Olha só, agora vamos entender sobre esses flagelos, que também se assemelha aos dias do Egito. São flagelos que serão derramados, praticamente iguais àqueles que foram derramados no Egito nos tempos de Moisés, cumprindo então a palavra do Senhor e mostrando que há só um Deus em todo o universo. Cada praga dessa que será derramada também representará alguém que Deus mostrará que só Ele pode. Só Deus é Deus. Só Ele é o único Deus em todo o universo. E esse derramamento dessas pragas é exatamente para mostrar essas coisas. Está aqui também, antes de dizer sobre essas pragas, nós temos aqui os remidos em torno, o cântico a partir do verso 2, os remidos em torno, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Antes de anunciar os flagelos, sempre antes de alguma coisa, Deus tem algo a dizer. E aqui está, o verso 2: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Glória a Deus. Olha só, queridos. Louvado seja Deus. Eu gostaria de cantar uma música com vocês, uma música congregacional, uma música conhecida, para nós entendermos mais ou menos, para nós nos colocarmos mais ou menos nesse cenário aqui. Aqui está os vencedores da besta, aqueles que venceram, aqueles que não deram ouvidos às palavras e às doutrinas da besta, as doutrinas que trouxeram a besta a se prostituir-se. Coloque-se neste momento agora. Eu gostaria que o irmão colocasse essa música e cante essa música. Coloque nesse momento, concentre-se nesse momento em que estaremos com Deus. Essa música ela declara Deus como santo, como aquele que é o santo da sua vida. Ouça, vamos cantar juntos. Pode colocar, irmão, essa música. E olha, é uma música muito bonita, é uma música refletiva, algo que nós temos que entender. Cante também. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor, Santo
admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão a ti. Nos nossos caminhos, sempre declarando Deus como santo, e santo somente Ele, digno de toda a honra e toda a glória. Porque Ele trará a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O verso 5 aí do capítulo 15, segue dizendo: depois dessas coisas olhei, e abriu-se-lhe no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelo século dos séculos. Amém? Amém. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Antes de anunciar esses juízos, Deus fez essa pausa. Aqui o profeta fez, comentando sobre os remidos, que canta o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Esse cântico representa a experiência dos salvos, dos santos, daqueles que seguem os passos de Jesus. Essa experiência com Jesus são experiências, queridos, estas de morte, de destruição que passaram, de perseguição, mas mantiveram-se firmes. E por isso esse cântico é um cântico de alegria, um cântico daquele que você está extravasando o louvor, alegria e adoração para com Deus. E aqui Deus começa anunciando os 7 flagelos, 7 últimos flagelos. Os 7 últimos flagelos anunciando aqui. A partir do capítulo agora 16, verso 1. O primeiro flagelo: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Primeiro veio o anúncio, a ordem para ir e derramar essas taças pela terra. Saiu, pois, o verso 2: o primeiro anjo
e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Todos aqueles que seguirão a besta, todos aqueles que seguem a besta, porque a besta já existe há muitos anos, ela já surgiu já há muitos anos, todos os seus seguidores, eles receberão essa primeira praga. E essa praga é para mostrar que existe só um Deus, que existe um caminho, e esse caminho ele é mostrado desde a antiguidade. Existe um evangelho eterno que é pregado, um evangelho que nunca sofreu sombra de mudança. E esse evangelho ele é pregado no mundo inteiro. E você que não dá ouvidos a essa mensagem, todos aqueles que não dão ouvidos a essa mensagem, automaticamente eles seguem uma outra coisa. E eles seguirão a besta e as suas doutrinas. E eles receberão essa primeira praga. Essas pragas aconteceram uma após a outra, rapidinho. E vamos logo à segunda. O segundo anjo, o segundo flagelo, derramou a sua taça no mar. E esse se tornou em sangue como de morto. E morreu todo o ser vivente que havia no mar. Se você não sabe, existem muitas pessoas que adoram tantas coisas do mar. Gostam de deuses que surgem do mar, mitos que surgiram do mar. Alguns fazem oferendas no mar porque acreditam que o mar é místico, né? Acreditam receber ali bênçãos de outros deuses, outras coisas que eles inventam sobre isso. Então essa praga é derramada no mar, para entenderem que existe apenas um Deus. Eles vão entender que o mar ele não tem poder contra o Altíssimo. E será mostrado isso ao povo, a todos aqueles que adoram a besta e sua imagem, que há um Deus que pode fazer com que o mar se transforme em sangue. Mais ou menos parecido com o que aconteceu no Egito. Veio aqui no verso 4 o terceiro anjo, anunciando o terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Também as fontes das águas são um lugar de refúgio para muitas pessoas. É um lugar que muitos encontram como estando tendo vida nesses lugares. E há vida, sim, para todo aquele que está sedento, quando encontra uma fonte de água. Pessoas constroem casa em volta das fontes de água, para então ter ali a certeza que sobreviverão. E por isso essa praga ela é derramada sobre as fontes das águas. Então, olha só, queridos, olha só o testemunho desse anjo aqui. Olha o testemunho desse anjo. Presta bem atenção nesse testemunho aqui no verso 5 e verso 6 e também no verso 7. Então ouvi o anjo das águas, dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Olha só esse testemunho, meus queridos. Deus seja louvado. O anjo das águas dando esse testemunho, porque são dignos dessas coisas. Essas pessoas que desfrutam das fontes das águas, pessoas que não seguem a Deus, verão ali naquele momento que há um Deus em todo o universo. Um Deus que pode fazer isso com as fontes das águas, transformá-la em sangue. Isso parece ser uma maldade? Não. Isso não é maldade, isso é juízo feito por Deus, mostrando que há um Deus em todo o universo e que devemos praticar toda bondade. Santo e justo são os teus juízos, ó Senhor. Que testemunho maravilhoso, queridos. Louvado seja, Senhor, pela eternidade, de eternidade em eternidade. Só o Senhor é santo. Nós cantamos aqui. Que maravilha esse testemunho desse anjo. Exatamente nessa praga. Veio aqui a quarta. O quarto anjo, no verso 8, dizendo: derramou o quarto anjo a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Olha só, com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. A irmã White, comentando sobre esta praga aqui, ela diz o seguinte: aqueles que receberam a primeira praga, que é a praga das úlceras, estarão recebendo essa praga, e eles estarão ainda com as úlceras da primeira praga. Então as úlceras, elas vão
fritaram, como se frita uma carne no fogo. Tão quente que vai ser esse momento. E os ímpios estavam recebendo essa praga. Essas pragas aconteceram uma após a outra. Então, neste momento, no momento do derramamento dessa praga, nós podemos contemplar aqueles que são seguidores da besta, estão recebendo, infelizmente, esse ataque do sol. O sol também é adorado durante séculos. O sol foi adorado como Deus Ra e outros deuses mais que surgiu como o sol. Mas o domingo, por exemplo, foi colocado em adoração ao sol. E outros são muitas coisas relacionadas ao sol. Muitas pessoas adoram o sol. O paganismo, eles estão em volta do Deus Sol. Todos os seus deuses ali, o principal deles também seria o Deus Sol. Mas Deus fez com que essa praga colocasse ali para mostrar, ou fará que essa praga acontecesse para mostrar que existe um Deus no meio do universo. E que nós não devemos deixar de lado as suas doutrinas, a sua lei principalmente. Vamos adiante? O quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino tornou-se em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiram, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram. Essa aqui, você já tem alguma coisa familiar? Né? Quando falaram para Faraó, e Faraó endureceu o coração, de novo o Faraó endureceu o coração, mais ou menos está parecido, é que não se arrependeram, e não se arrependeram de suas obras. O Faraó também não se arrependia das suas decisões, ele não mudava. E essas pessoas, os seguidores da besta, também é a mesma coisa. Por isso que basicamente essas pragas, esses flagelos que serão derramados, serão parecidos, sempre para mostrar que há um Deus no poder, no controle do universo. Irmão, foi o que a gente estudou na escola sabatina. A maldade está tão grande que as coisas que estão acontecendo, a vez deles tirar a maldade do coração, prostrar a Deus e adorar a Deus e voltar para Deus para ser salvo, não. Eles continuam amaldiçoando a Deus. Amaldiçoando a Deus. Então essa praga aqui, ela foi caída sobre o trono da besta. A besta vai estar colocando como algo, né, de que é uma saída para o pecado. Né? É o que a besta sempre se colocou, uma representação de Deus. Então Deus mostrará com essa praga sobre o trono da besta que isto não está certo, que é um Deus do controle de todas as coisas. Glória a Deus. Então esta praga, o objetivo dela é este, queridos. Então vamos adiante? O verso 12 aí, o sexto flagelo, a sexta praga. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Nós entendemos que esses 3 espíritos imundos aqui são o protestantismo apostatato, o espiritismo e também o catolicismo. São 3 espíritos imundos que operam esses sinais no mundo. São sinais de engano. Operam grandes milagres, falam coisas, mas a sua doutrina, a sua base doutrinária, ela é pagã. Existem algumas coisas que são bíblicas, algumas, mas a sua base doutrinária principal são bases pagãs, doutrinas pagãs. Beberam do vinho da prostituição, se prostituíram com os reis da terra e beberam essas taças, ou seja, pegaram as doutrinas do paganismo e trouxeram para o seio da igreja. Então esses aqui que são anunciados, são esses 3 espíritos imundos. O protestantismo apostatado é um deles, o catolicismo é outro, e o espiritismo são esses, os 3 espíritos imundos, que saíram da boca da besta. Se vocês vão perceber, isso aconteceu de verdade. O protestantismo apostatado, ele saiu exatamente do seio de Babilônia. São igrejas que foram formadas de dentro de Babilônia. Eles saíram de lá. O espiritismo, aqueles que pregam a imortalidade da alma, saíram do seio de Babilônia. E também o catolicismo, que tem a sua força no mundo. Eles são Babilônia.
ali está a confusão religiosa. Queridos, que possamos entender bem esses detalhes. Mas aqui é uma parada, um detalhe aqui, mais uma parada aqui para explicar esses detalhes. Olha só, aqui está o verso 15, dizendo: eis que venho como vem o quê? O ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Essa parada aqui é para explicar, para que você adquira as vestes de justiça de Cristo. Glória a Deus. Porque se você anda nu, você com certeza está praticando doutrinas erradas. Você não pode andar desprotegido. Você tem que se revestir da justiça de Cristo, se revestir da palavra de Deus. Vista-se da palavra de Deus. Não ande nu. Glória a Deus. Porque Deus, Ele vem como ladrão. O ladrão não anuncia quando ele vai chegar. Ele simplesmente ele vai. Meu pastor até, acho que no último sábado ele contou uma experiência dele, que ele se preparou para a vinda de alguém para roubar a sua casa, e quando ele dormiu, o ladrão veio. Ele levou tudo. Então o que acontece? Isso é interessante, que o ladrão ele não anuncia. Hoje o Moisés falou que demorou, vigiou, o dia que ele Vigiou, ele saiu. O dia que ele dormiu, o dia que ele resolveu descansar, veio o ladrão e roubou. Então o que acontece? Nós temos que entender que Cristo, Ele virá como vem o ladrão. Ou seja, não existe um dia específico para que Ele venha. Mas Ele pode vir até amanhã. E se Ele vier amanhã, você está preparado? Se Cristo voltar amanhã, você está pronto? E há aqui, queridos, uma outra, em falando sobre esse detalhe, aqui o profeta ele fez uma outra colocação aqui no verso 16. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Tem muita gente que quando vê essa mensagem, essa palavra aqui, começa a tremer. Puxa vida, o que é Armagedon? O que quer dizer Armagedon? Queridos, nós estamos falando da justiça de Deus. Nós estamos falando de pregações do Evangelho. Nós estamos falando de verdadeiros evangelhos e evangelhos falsos. Nós estamos falando daqueles que se prostituíram com falsos evangelhos. Então, essa batalha aqui ela será parecida com a batalha do Monte Carmelo. Que o Monte Carmelo está ali no monte ou no Vale de Megido. Esse Armagedon quer dizer ali o Vale de Megido. Então, o Vale de Megido ele está próximo ao Monte Carmelo. Então, a batalha que aconteceu no Monte Carmelo, vocês lembram? Quem foi aquele que lutou lá no Monte Carmelo? Hã? Elias. O Monte Carmelo, quando você fala de Monte Carmelo, você lembra de Elias. Quem Elias enfrentou no Monte Carmelo? Quantos profetas ele enfrentou ali? 400 mais 300, 700 e mais algumas coisinhas ali. Então, uma pancada. E ele pensou que estava sozinho. Ele pensou assim, não, Senhor, só existe eu aqui em Israel. E ele foi. Ele pensou que estava sozinho. O que Deus disse para ele? Existem mais 7.000 que não se dobraram a quem? A Baal. Ou seja, existiam aqueles que estavam escondidos. Não estavam aparecendo ali, mas estavam escondidos e eles não dobraram seus joelhos a Baal. E o que acontece? Essa batalha era para saber quem era o Deus que haveria de ser Deus em Israel. Quem eram os deuses? Baal, que era defendido pelo rei, inclusive, né, o rei Acabe, e toda a rainha, principalmente foi ela que trouxe esse mal para Israel, e Elias defendendo Deus e Deus. Havia ali uma batalha para decidir quem era o Deus de Israel. E Elias diz: o desafio é esse. Se Baal é Deus, seja ele Deus. Se Deus é Deus, servir a Deus. Servir ao Senhor. Aquele que derramar o seu fogo sobre o altar, ele é considerado Deus. Aquele que não, nós conhecemos bem a história. Ficaram ali muito tempo ali em volta do altar, fizeram até afundar, né, o lugar que eles ficaram ali tentando chamar Baal. A White disse que Satanás queria derramar fogo do céu ali. Ela comentando, ela disse: olha, Satanás queria, mas Satanás não é Deus. Então como que ele vai querer ser Deus, sendo que ele não é Deus? Deus existe só um.
E a palavra de Elias ela é forte. Quando ele diz Deus, se Deus é Deus, serviram. Se Baal é Deus, serviram. Só que Baal é um Deus inventado. E Satanás queria fazer com que Baal se tornasse Deus ali, naquele momento. Só que nós entendemos bem e compreendemos essa história. Que o diabo queria fazer com que fogo descesse do céu e queimasse ali o sacrifício, o altar. Mas Deus não permitiu, por quê? Porque Satanás não é Deus. Então o que acontece? Essa batalha pelas mentes, a batalha do Armagedon acontecendo aqui no sexto flagelo, essa batalha acontecendo, essa é uma batalha pelas mentes. É Deus provando, através da sua lei, dos seus mandamentos, provando que deve servir, guardando os seus mandamentos, seguindo os seus passos, e outras denominações pregando que você não precisa nada disso, que você pode seguir os seus caminhos, que você pode seguir apenas o que você tem na sua cabeça, que Deus olha apenas para o coração e não para o corpo. Enfim, são uma infinidade de doutrinas vindas de Babilônia, que se embebedou com doutrinas pagãs, doutrinas erradas. E a irmã White, comentando sobre isso aqui, ela disse que nesse momento aparecerá no céu, no derramamento dessa praga, aparecerá no céu a lei de Deus, o quarto mandamento. Ele estará bem focado, porque é um dos mandamentos mais quebrados que hoje na face da terra é o quarto mandamento. A irmã White fala, Deus colocará no céu a sua lei, e ela será mostrada para provar que há um Deus que organiza todo o universo. É só Ele que é Deus, só Ele. E nesta hora, muitos sairão atrás dos seus pastores, que pregaram doutrinas falsas para matá-los. Muitos procurarão a verdade, mas não poderão mais encontrá-la. Se esse momento aqui será o momento final da história do mundo. Queridos, você está pronto? Eu gostaria de parar por aqui, porque o tempo ele está muito rápido. E não falaremos sobre o sétimo flagelo, porque depois do sétimo vem o julgamento da besta de Apocalipse 17. Mas aí nós gastaremos aqui até mais tarde, né? Então o nosso tempo já estourou algum tempo. E o apelo que eu gostaria de fazer, e a minha esposa cantará uma música que gostaria que você refletisse bem nessa música. Ela ensaiou essa música ontem, ela está gripada, mas ela vai cantar essa música. E você que conhece essa música, com certeza você conhece, você também vai entender essa mensagem. Nesse momento da batalha do Armagedon aqui, será uma batalha pelas mentes. E você está pronto? Está pronto para decidir do lado de Deus? Você está pronto? Você está preparado? Talvez hoje seja a sua última escolha, seja o último momento da sua escolha. Se você escolheu estar do lado desse povo que prega sobre o juízo de Deus, que anuncia a queda de Babilônia, que fala que Deus trará juízo de todas as obras, até aquelas que são escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Se você ainda não decidiu, decida-se. Faça parte desse povo e anuncie o Evangelho, anuncia o juízo de Deus, anuncia que Ele trará juízo de todas as obras, até as que estão escondidas. Esse é um convite para você. Você que está ouvindo aí do outro lado, pela internet. Talvez você não tenha ouvido ainda essa mensagem. Talvez você tenha passado anos e anos tentando entender esta mensagem. A mensagem do primeiro anjo, onde Deus convida a todos para anunciar o seu juízo. A mensagem do segundo anjo, que fala sobre a queda de Babilônia. A mensagem do terceiro anjo, que anuncia juízo sobre aqueles que adoram a besta. Você que está aí do outro lado, acredite em Deus, trará juízo sobre todas as obras, até aquelas que estão escondidas. Se você tem algo que você não se arrependeu ainda, se arrepende. Traga para Deus, converse com Ele. Ele está esperando você. Ele está esperando o momento em que você vai dobrar os seus joelhos e vai entregar seu coração a Ele. Talvez há aquela obra que você não quer se arrepender. Talvez há aquela obra que você não queira se arrepender. Mas olha, Deus fará juízo. São obras pequenas, talvez. Mas se é uma obra má, Deus trará juízo. O pecado precisará ser eliminado da terra. Por isso, querido, dobre os seus joelhos e arrepende dos seus pecados. Deus fará justiça. E por isso, querido, você que está aí do outro lado,
você que está aqui, prepara todos os dias para um encontro com Deus. Essa música que a minha esposa vai cantar, ela fala do juízo. Ela fala de um juízo assim de forma até arrepiante. Eu não sei se passará as imagens ali, mas são imagens dos tempos finais. É um playback que está com as imagens. Eu gostaria que você olhasse bem. Imagens de filmes de destruição final está ali. Isso não é diferente do que vai acontecer. Em breve o nosso Senhor Jesus voltará a essa terra. Por isso, ficai prontos. Ouçam bem essa mensagem, queridos, e preparem todos os dias os seus corações. Aqueles que a Deus procuraram, o anjo
Queridos, vocês entenderam essa mensagem? Com certeza, irmão. Não deixe chegar até a sexta praga para decidir-se, porque quando você chegar até a sexta praga, não mais haverá tempo. Tempo final. Esta hora será a hora onde que muitos correrão através dos cantos, através das ruas, buscando aqueles que estão anunciando o juízo de Deus, aqueles que estão anunciando o juízo de Deus, buscando salvar-se. Mas será tarde demais. Pessoas que decidiram fazer sempre o mal, naquele dia sentirão um vazio, sentirão um momento em que ele poderia ter feito o certo. Seria importante fazer a escolha certa, mas não fez. Aquele dia será muito difícil, será dia de angústia, pessoas caindo, correndo, pessoas em busca dos falsos pastores que pregaram a mentira. Existem muitos falsos pastores aí que são os demônios de Satanás. Os demônios de Satanás estão disfarçados em muitos pastores aí, pregando contra. Quando você ouvir uma pregação contra a mensagem, contra o Evangelho eterno, contra a lei de Deus, quando alguém ataca a lei de Deus, significa que ele está rebelde, que ele é rebelde contra o Altíssimo. E se ele é rebelde contra o Altíssimo, com certeza ele será julgado e condenado. Nós não devemos nos levantar contra Deus, nem contra a sua palavra. Que possamos, queridos, anunciar a essas pessoas que um dia esse julgamento ele vai acontecer. Na verdade, a primeira parte do julgamento ela está acontecendo. Conforme a profecia de Daniel, em 1844 iniciou-se a primeira fase de juízo. Nós temos sempre 3 fases de juízo. Aqui, mesmo se você for cometer algum crime aqui, vai vir a primeira fase, que é a investigação. Vai vir a segunda, que é a comprovação do crime. Depois a terceira, que é a execução. Deus também tem essa mesma sequência. Existe agora a fase agora da investigação. Aqueles que passarem pela investigação, os salvos, daquele dia quando Cristo voltar, eles subirão com Cristo. Aqueles que estarão condenados, infelizmente, passarão pela segunda parte, que é a parte da comprovação. Os salvos também passarão pela comprovação, só que eles passarão como você vai comprovar que eles são justos. Eles passaram pela aprovação e venceram. Eles não adoraram a besta. E a terceira fase será apenas para os ímpios. Porque lá no céu teremos 1000 anos para fazer a segunda parte do julgamento, que é a comprovação. Os santos farão essa comprovação. Outros mundos criados por Deus também farão essa comprovação de que Deus é justo. E que aqueles que se perderam porque escolheram se perder. Não quiseram aceitar. E depois vem a terceira fase, que é a fase da execução. Aqueles que estarão salvos na eternidade, aqueles que estarão salvos em Jerusalém, eles estarão salvos para sempre. Está determinado. Mas aqueles que estarão fora da cidade, aqueles que Satanás reunirá para atacar a cidade, eles serão considerados ali perdidos para sempre. Levantará-se o trono. E Ellen White comentando sobre nesse momento em que Cristo subirá do trono, aquele trono branco que diz Apocalipse 20. Subirá Cristo no trono, grande trono branco, e eles reconhecerão ali o Filho de Deus. Relembrarão de todos os momentos em que estiveram para se arrepender e não se arrependeram. Ellen White conta sobre as pedras que cairão sobre o chão, porretes, armas, que eles se juntaram para atacar a cidade santa. Essas armas cairão e sentirão os ruídos dessas armas. Eles se dobrarão e chorarão, aquele choro eterno. Eles são merecedores, eles vão se considerar merecedores dessas coisas. Vão chorar porque são merecedores e vão declarar que Deus é justo. O próprio Satanás, ele reconhecerá naquele dia a grande justiça de Deus. Deus naquele dia fará juízo, aquela parte da terceira fase, que é aquela terminação do juízo, onde Deus dará fim a todo o pecado do universo. O pecado
tem que ser destruído. Se você não desgruda do pecado, se você quer abraçar o pecado, você vai ser destruído por ele. Por isso, queridos, temos que anunciar que a última hora, o último instante é agora, para se arrependerem dos seus pecados e se entregarem a Deus. Vamos colocar em pé e vamos cantar essa música, a música número 168 do nosso hino. A última hora, ao findar o amor dessa vida. Meu irmão, a sua oração por esse casalzinho está vindo sábado pela primeira vez, já está recebendo os estudos na terça-feira na igreja, e estou vendo duas luzes deles, daqui para o céu. Ora por eles. Amém. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Viu? Estaremos sempre em oração por vocês. Tá bom? Vamos cantar a música? E a mãe dele também, esqueci. A mãe deles aqui É a na mãe frente. dela? Isso. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte.
Hoje Cristo te quer libertar. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai, Senhor, louvado sejas, porque santo, santo é o teu nome. Santo, santo, Senhor, és tu, Deus, Senhor de todo o universo. De maneira especial, Senhor, prepara todos os nossos caminhos, os caminhos que temos que ainda seguir, Senhor, até a tua volta. Que naquele dia, Senhor, possamos estar preparados e prontos. Senhor, abra os caminhos para todos os teus filhos, todos aqueles, Senhor, que abriram o seu coração a ti, todos aqueles que aceitaram, Senhor, a tua verdade, todos aqueles que se posicionaram, Senhor, do teu lado, do lado do teu exército. Senhor, que esses possam receber poder de ti, poder em tuas mãos, Senhor, para conseguir vencer o mal, vencer a Satanás e vencer em nome de Jesus. Senhor, que em nome de Jesus possamos vencer, Senhor, vencer todo o pecado. Dê-nos, Senhor, força para isto. Dê-nos força, Senhor, para vencer. Prepara, Senhor, a nós, o nosso coração para aquele grande e maravilhoso dia em que estaremos juntos e veremos face a face a Ti. Que em nome de Jesus, Senhor, possamos seguir firmes. Que ir para os nossos lares, Senhor, abençoa os nossos lares, os nossos familiares. Dê a cada um a Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva.